porque o tempo, a gente nunca para pensar nessa expressão tempo. Zima é a palavra hebraica, tanto para o presente, passado, como futuro. Então essa expressão zima, tempo, ela hebraicamente, ela envolve esses três momentos. Mas quando você vai para a própria Bíblia, a própria teologia e a filosofia, essa expressão tempo, ela é muito discutida. Primeiramente porque o tempo não é eterno, o tempo foi criado. Então, de imediato, a gente já sabe que o tempo, ele não é eterno, o tempo, ele é criado. Deus não tem tempo, Deus é atemporal. Quando a gente lê Gênesis 1,14, a Bíblia diz em Gênesis 1,14, para criar o luminar maior e colocar na expansão, e ele vai servir para controlar, fazer separação entre dia e noite e separar os dias, os anos e o tempo. Então, veja que o tempo, ele é criado. O tempo não existe para Deus no sentido de que ele precisa do tempo, visto que o nosso Deus, dentro do aspecto teológico e bíblico, ele é eterno, ele é atemporal. Quando a gente lê Gênesis primeiro, no princípio criou Deus os céus e a terra, há uma discussão sobre o Bereshit, né, que vem ali uma palavra seguida de uma preposição, mas Reshit quer dizer cabeça, e na própria construção do alfabeto hebraico, aquele Reshit, que é uma cabeça, está dando a ideia de alguém que cria, mas dizem que aponta para um princípio que não está dentro do nosso tempo. O que é o tempo? Seria minutos, segundos, milésimos? O que é o tempo? Seria passado, presente, futuro? O que seria o tempo? Se vocês analisarem, Aristóteles e Averroes, eles disseram que o tempo era eterno. Isso não estaria certo, porque a Bíblia, ela deixa claro que o tempo não é eterno. Deus cria o universo, cria a terra, e quando ele vai criar isso, ele cria o tempo. Santo Agostinho, lá do quarto século, ele dizia que o tempo não está do lado de fora, ele dizia que o tempo está do lado de dentro. Como é que ele entendia isso? Como é que ele compreendia? Agostinho dizia que o tempo está em nós porque passado é memória. Todas as vezes que a gente pensa no passado, a gente, quando pensa no passado, só pensa na memória. Ah, meu avô morreu, essa casa foi a casa que eu morei, ou como eu tenho saudade da minha terra. Então, o tempo não tem saudade, quem tem saudade somos nós. O dia não tem saudade, quem tem saudade somos nós. Então, Agostinho, ele dizia que o tempo estaria na memória, o tempo passado. Para ele, o tempo presente era aquilo que eu sentia naquele momento. O tempo presente, para ele, dava uma conotação de intuição. Interessante que quando a gente estuda a gramática grega, o tempo presente tem dois momentos, que pode ser o nosso gerúndio, compreendido lá no grego como particípio, mas também pode ser esse presente linear, esse presente contínuo. Inclusive, o debate sobre o tempo, é dito que o tempo seria cíclico, ou alguns debatem dizendo que o tempo seria linear. Esse tempo, ele foi discutido no Espiritismo, porque o Espiritismo trazia uma realidade para a vida após a morte, entendendo que não tem apenas o tempo aqui. E quem traz isso é o movimento da Cabala, chamado a Cabala ou Cabalá, como alguns querem chamar. Essa instrução mística, que estaria envolvida quase como com que um espiritismo, trazia essa realidade para a questão do tempo. Porque, veja bem, a ideia da vida após a morte, ela vai ser mais neotestamentária, que vai envolver a escatologia, que é um tempo que não está dentro do nosso tempo, mas sim dentro do tempo de Deus. Então, Agostinho dizia que o tempo seria intuição. E quando ele chega no futuro, ele diz que o futuro não quer dizer um futuro que nós esperamos apenas, mas ele quer dizer um futuro que eu espero, porque o tempo futuro não espera nada. Se você pegar uma gramática do português, você vai entender que ela vai dar a definição dos tempos, mas ela não vai trazer a esperança do tempo.
Só quem tem a esperança do tempo somos nós. Quem espera o futuro somos nós. Agora, uma coisa que eu quero dizer para os irmãos, as irmãs que estão nessa festa tão linda. A grande questão é, Deus não precisava do tempo, mas Ele deu o tempo para mim e Ele deu o tempo para você. E quando a gente lê Eclesiastes 3 primeiro, tudo tem o seu tempo. Vamos lá, tudo tem o seu tempo. E há propósito para todo, há tempo para todo propósito debaixo do sol. Lá a expressão, como eu disse agora há pouco, é zima. Só que esse tempo a gente compreende assim: eu tenho esse tempo agora. Lá na eternidade, quando eu e você nem imaginávamos, Deus criou o tempo para mim e o tempo para você. Diga aí para o teu irmão e para a tua irmã: tem um tempo de Deus para a tua vida. Diga aí para ela: tem um tempo de Deus para a tua vida e para a minha. Então não se preocupe, quando chegar o teu tempo de morrer, é o teu tempo de morrer, certo? A oração não vai alterar isso. É só você já comprar o caixão e esperar o teu tempo, porque já está determinado. Um dia eu ia entrando na igreja e eu virei para o irmão e eu disse para ele: teus dias estão contados. Ele disse: está repreendido, pastor Osiel. Eu disse: não faça isso, que você está repreendendo a soberania de Deus. O salmista diz que todos os nossos dias já estão contados. E nós não sabemos qual é o grande problema. É que quando nós somos introduzidos nesse tempo, eu passo a viver num tempo terreno que eu não quero mais o tempo eternal. E para eu querer o tempo eternal, eu tenho que ser revestido da imortalidade através do novo nascimento. Senão não vou entender o que é verdadeiramente esse tempo. Agora tem uma coisa que eu quero dizer. Quando nós lemos Mateus, a Bíblia diz que nós não podemos acrescentar 45 centímetros ao nosso tempo. Nenhum homem, nenhum governador, nenhum presidente, nenhum teólogo, nenhum feiticeiro, nenhum homem de poder pode alterar 1 minuto no tempo. Só Deus é quem pode mudar os tempos. Amém? Diga comigo: o tempo é agora. Mas vamos lá, pregando comigo: o tempo é agora. Aí quando você abre a sua Bíblia, por isso que é bom ser crente. Quando você abre a sua Bíblia, Daniel capítulo 2, verso 21, olha o que ele diz: ele muda o quê? Ele muda o tempo. Tem uma tradução que diz: e as horas. Outras dizem assim: ele muda o tempo e as está. Quem muda é ele. Vocês se lembram do relógio de Acais? Então, só quem pode fazer voltar. Deus trabalha no tempo. Deus, ele se introduz no tempo que ele cria. Agora a Bíblia diz: ele é quem muda o tempo e as horas. Ele arranca reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos inteligentes. Então olhe para cá. Quando as muralhas dos muros de Berlim caíram, qual era o crente que estava lá? Deus estava no controle. E quando Lutero se levantou, os pré-reformadores, os reformadores se levantaram, quem era que estava controlando tudo? Era Deus Todo-Poderoso. Tem coisa que eu nunca orei por ela, e Deus, no tempo dele, ele já agiu por aquela coisa, porque ele é Deus. Diga comigo: ele é Deus. Então Deus, ele entra no tempo. E tem uma coisa: só quem pode trazer tempo bom para nós é o Senhor. Eu sei que tem irmã aqui que já teve tempo velho na vida dela. Talvez se casou, não deu certo, casou com um cabra ruim, casou com um cabra malandro, e ela tentou construir uma vida e não conseguiu. Tempo velho. Talvez tem irmão aqui que já foi bandido, ladrão, pilantra, viveu um tempo que ele diz: se eu pudesse voltar ao tempo. Mas você não pode voltar. Se há uma coisa que nós não podemos alterar, é o tempo. Vamos, pregue comigo: se há uma coisa que nós não podemos alterar, é o quê? É o tempo. É por isso que o próprio Tomás de Aquino, ele dizia: Deus cria o tempo, e dentro desse tempo nós temos o tempo para fazer coisas no tempo.
Então é preciso entender, é por isso que você tem que saber aonde você pisa, porque Eclesiastes 12 diz: quando tu olhares para o retrovisor da vida, você não diga assim, tanto tempo e eu não fiz conta do tempo. Quantas pessoas não estão aqui marcadas por um tempo de dor, de vergonha, de tristeza, de humilhação, e que às vezes você se senta lá na sua cama, no seu quarto, de madrugada, e diz: meu Deus, por que eu fiz isso? E você não tem mais como apagar, porque o tempo você não volta ele atrás. Aí talvez você diga: então pastor, eu vou viver sofrendo nesse tempo, eu vou viver amargurada pensando nesse tempo. Aí é que você vai analisar o seguinte: quem quiser um tempo bom, venha para Deus, porque Ele vai te dar tempos de glória. Só quem pode levantar as mãos e dizer glória a Deus. Olha, só tem um que pode dar tempo de glória, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, se você quer começar novos tempos, comece com Deus. Ah, pastor, mas eu fui amargurada, me pisaram, falaram mal de mim, e como é que eu começo a história? Você não vai apagar lá, não adianta eu dizer aqui para as irmãs, vai apagar meu passado. Não, tu tem que se lembrar do passado, para saber de onde você veio, para não errar no presente. É preciso o passado, digam comigo isso, é preciso o passado. Quando Paulo olha para trás em Gálatas, ele diz: ninguém me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas. Cicatrizes valem a pena. Essa dor que você teve vai lembrar que você não pode errar outra vez. Essa cicatriz em você vai mostrar que você ficou sarado, mas vai levantar a cabeça, porque tem um Deus que começa uma nova história com você. Só quem glorifica a Deus. Tem uma aqui que foi casada há 30 anos e ela nunca conseguiu digerir, ela fica amargurada, ainda vivendo no tempo de 30 anos atrás. Comece um novo tempo com Deus, porque Deus, preste bem atenção, Ele não vai mudar o meu tempo no sentido de voltar ele atrás, mas Ele pode entrar no meu tempo para fazer uma nova história na minha vida. Levante a sua mão e diga: com Deus. Mas só quem tem boca, diga bem forte: com Deus eu vou ter um novo tempo. Vocês se lembram, só para mostrar uma ideia para vocês, quando a gente lê a Bíblia em 2 Reis 4,16, que uma mulher maravilhosa, uma mulher de posição, uma mulher rica, uma mulher de nome, ela hospeda o profeta na casa dela, o profeta Eliseu, ela coloca tudo para ele, e ele fica maravilhado. Ele diz: Geazi, fale com essa mulher, pergunta o que ela precisa, pergunta se ela precisa que eu fale com o rei, Aí ela diz: não precisa, eu estou bem. Pergunta se ela está precisando de alguma coisa, ela diz: não, estou bem, sou bem casada, eu estou no meio do meu povo, eu estou na minha terra. Essa mulher não precisava do culto do descarrego e nem da teologia da prosperidade. Porque às vezes a gente pensa que as pessoas sofrem só porque não tem dinheiro. Essa daqui tinha dinheiro. Às vezes nós pensamos que as pessoas sofrem só porque não tem um marido. Essa aqui tinha um marido. E se vocês pegarem o capítulo 4, nós temos duas mulheres, uma rica e a outra pobre. Uma precisando pagar a conta do marido que morreu e ficou devendo no bairro. E a outra era bem, ela tinha tudo, mas o profeta sabia que ela precisava de alguma. Ela tinha no passado dela tentado uma vida de construir para ter um filho, mas ela não conseguiu ter um filho. Ela tentou, lutou e não conseguiu. E quando ela hospeda o profeta, ela não pede nada para ele, mas o profeta vai mexer no tempo dela. Meus irmãos, o profeta vai mexer no tempo dela. Tem culto que às vezes você chega nele e aí você diz: meu Deus, por que o pastor mexeu naquilo ali? Ele está mexendo na ferida, é porque não está sarado. Porque quando mexe, está sarado, aí você olha para trás e diz: é verdade, mas eu venci, olha eu aqui. Oh, glória a Deus. Aí o profeta
profeta olha e diz: mas Geazi tem que ter alguma coisa, porque todos nós temos uma necessidade e temos um problema. Às vezes vocês estão todas aqui sentadas, bonitas, organizadas, vocês estão me vendo de terno, mas nenhum de nós podemos dizer que nós não temos problema. Tem irmãs aqui que têm um passado cruel, tem irmãos aqui que têm um passado feio, tem irmãos aqui que tem história que ele talvez nunca contou nem para o pastor, e não é bom contar. Você vai mexer em algo pesado. Agora eu vou te dizer uma coisa: o profeta entrou na casa dessa mulher, que essa mulher botou ele lá. Aí ela olhou, ele disse: chama ela. Aí chamou ela. Aí ele disse: porque o Geazi olhou e disse: ela não tem filhos. Lá no 4,16, ele olha para ela e diz: minha senhora, olhe para cá. Olha o que ele diz. Ele diz: no tempo determinado. Aí ele diz: no tempo da vida, que era o tempo de gerar menino, ele diz: tu vais ter um filho. Olha o que ela diz. Ela olha para o profeta e diz: não, homem de Deus. Sabe o que ela estava dizendo? Não faça isso comigo. Eu não consegui o tempo todo lá atrás. Não mexa mais nessa ferida. Aí a Bíblia diz: e o marido dela era velho. Veja como a Bíblia é linda. Não mexa com isso. Lá atrás eu tentei, eu não consegui, eu não quero reviver isso outra vez. Sabe o que ela diz? Não minta para mim, homem de Deus. Sabe o que eu quero dizer aqui esta noite? É que talvez teu tempo não resolvido ainda está dentro de você, mas vai chegar um homem de Deus na tua vida e na tua casa para dizer que hoje é o tempo. Só quem crê nisso, só quem crê, levante a mão. Se você crê e dê glória a Deus, diga: eu creio, Senhor. E no tempo da vida ela abraçou o menino. Olhe para mim aqui.